internet, na página da Brasil Agro e também no nosso canal do YouTube. Antes de prosseguir, eu vou passar aqui para vocês alguns esclarecimentos de disclaimer com relação a eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Brasil Agro, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se apenas em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que essas condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem alterar o desempenho futuro da Brasil Agro e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, feito todos os protocolos, agora eu vou passar a palavra para o André, que vai dar início à apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Gustavo, mais uma vez por nos acompanhar. E obrigado a todos vocês, né, que estão conosco aí, seguindo há muitos anos, acompanhando a nossa divulgação de resultados. Então, eu pediria para o pessoal da produção que já possa aí. Podemos ir para o primeiro slide, por favor? Nós estamos trazendo aqui hoje alguns números, né, relevantes referente ao terceiro trimestre de 2021. Né? Então, acho que dividir com vocês um pouco o que a companhia fez nesses 9 meses de trabalho já. Né? A gente teve uma receita líquida de 440 milhões de reais, tivemos aí um lucro líquido acumulado nos 9 meses de 189 milhões, né, 0,8, um EBITDA ajustado de 219. Acho que uma grande notícia que a gente traz também nesse call de resultados é a finalização aí da nossa segunda emissão de CRA, e dessa vez a gente fez um CRA através de uma instrução normativa da CVM 400, o que trouxe muita visibilidade para a companhia e nos trouxe ainda uma taxa que eu diria que foi muito competitiva em função do tamanho da nossa empresa, de não ser um emissor recorrente. Nós estamos muito satisfeitos com a emissão do CRA, que traz para dentro de casa visibilidade, que traz para dentro de casa um alongamento muito interessante do perfil da dívida da companhia, muito na linha do nosso negócio. Né? Então, esse acho que um evento importante a ser destacado nesse trimestre. Acho que no que se tange do lado direito do slide, finalizamos a colheita de soja, Brasil, Paraguai, e Bolívia, a primeira safra. Nós vamos ver esses números um pouco mais adiante. Tem um monte de notícia boa aqui, tem notícia ruim, né? Mas acho que a notícia ruim ela acaba sendo atenuada pela nossa diversificação geográfica, mas aqui acho que é trazer tudo para vocês o que aconteceu na companhia, né? Concluímos o plantio de milho safrinha, acho que esse milho safrinha não está diferente da posição do Brasil como um todo. Acho que a nossa região ainda é privilegiada, grande parte do nosso milho safrinha está na região do Xingu, vocês conhecem bem, é uma região que eu diria do Mato Grosso, até pelos próprios do IMEA, foi a que menos sofreu entre atraso de plantio e tudo, mas a gente tem também um milho não tão bem posicionado em janela como era o milho ano passado. Então, esses são os highlights do início dessa apresentação. Próximo slide, por favor. Acho que o mais interessante aqui, e fazendo um paralelo, é dizer, nós somos de fato uma empresa que combina estratégia imobiliária com estratégia operacional, né? E nada mais justo nesse momento de commodities aquecida que a gente comece a ver o mercado se aquecer também. E se aquecer em dois sentidos, né? Se aquecer no que se tange a liquidez e se aquecer no que se tange a preços, né? Então a gente traz para vocês uma venda que foi feita na semana passada, que não está contabilizado nesses números todos que nós vamos estar mostrando na sequência para vocês, porque ela foi feita na semana passada, já tinha passado, nós estamos finalizando aqui o 30 de março, então é uma venda muito interessante que volto, acho que eu queria marcar 2 pontos dessa venda, que a gente continua sendo um vendedor recorrente de ativos, e é uma venda que traz aí uma TIR, né, de 20,4, uma TIR muito interessante para um ativo que está na companhia desde 2006, né? Então, quando a gente fala numa TIR de 20% num ativo que você comprou e flipou rápido, ou que você fez uma transação, mas é um ativo recorrente. E o que ela mostra também dessa transação é que tudo o que a gente vai ver um pouco mais adiante dos resultados, do incremento de resultado, que grande parte está atrelado aos preços de commodities, a gente começa a ver esse preço de commodities ser transferido para o preço da terra, né? Então,
A gente está falando de uma venda na Bahia de 1.250 hectares, com valor presente nominal de 67 milhões de reais, e um valor e um ganho de 64. Então, acho que esse é o grande diferencial da Brasil Agro. Sem dúvida nenhuma, vocês podem esperar, né? A Ana fica sempre brava que eu não posso dar guidance, né? Nós não estamos dando guidance, é o nosso negócio, é comprar e vender fazenda. Vocês podem esperar que a gente vai estar muito ativa nas duas mãos ainda nesse exercício, né? Então, esse é um pouco a visão que a gente tem em função dessa liquidez recorrente do mercado, em função do aquecimento de preço de commodities, né? E eu sempre falo que a gente tem no preço de commodities situações que são conjunturais e situações que são estruturais. Eu acho que a gente vive hoje no preço de commodities, de um modo geral, nas commodities que nós estamos aí, soja, milho, cana-de-açúcar e a própria pecuária, o algodão, a gente vive um momento, além de uma situação conjuntural, uma situação estrutural, né? Quando a gente viu ano passado a China deixar de importar grãos, né, em função da peste suína, aquilo foi uma conjuntura, né, que depois, somado a isso, a gente ainda teve uma guerra comercial, mas que desaqueceu o mercado de commodities. E a gente viu depois daquilo, se nada tivesse acontecido, a China voltaria a estar em sua importação, mas o que vem de diferente? Houve uma mudança muito importante na questão de produção de alimentos seguros. Então a China está migrando para outro modelo de produção, está intensificando modelos de produção mais intensivos, que tenham mais controles sanitários, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser mais demandante de grãos, né, de commodities, de grãos, principalmente milho e soja. A China é um grande produtor de milho, vocês sabem, é o segundo maior produtor de milho do mundo, historicamente nunca importou milho, esse ano ela já importa acima de 20 milhões de toneladas, e nos próximos anos, nos próximos 4 anos, deve chegar aí a 80, 90 milhões de toneladas de milho importado. É o que aconteceu com a soja brasileira lá, né? Se a gente voltasse na história, né, a China importava 20, 30 milhões de toneladas do Brasil há 6, 7 anos atrás, né? Então é o que está acontecendo agora com o milho. Isso está refletindo uma mudança que para nós é estrutural, ou seja, o modelo de criação de produção de proteína animal na China está mudando, está migrando, ele vai ser muito mais dependente dessas commodities. Então, acho que um pouco dos bons resultados que nós vamos trazer para vocês hoje aqui é em função desse aumento de preço, mas acho que o aumento de preço ele vem numa onda um pouco mais estruturada agora. Tá? Próximo. Bom, aqui o que a gente traz, acho que é importante, né, sempre dizer para vocês que ano contra ano a gente quer olhar sempre assim, né, a companhia continua crescendo sua área plantada, então de 20 para 20, de 20 para 20, 2021, 19, 20, 20, 21, a gente sai de 153 mil hectares, vamos para 160 mil hectares cultivados nessa próxima safra. Na figura ao lado a gente tem um breakdown aí das culturas que são mais relevantes na companhia, né? A gente tem soja, a gente tem milho, a gente tem cana-de-açúcar, né? Nós temos muita cana-de-açúcar, nós temos outras culturas de maior valor agregado, né? Acho que a companhia, o ano passado, praticamente no último ano, ela fez um plantio muito intensivo de feijão, tivemos bons resultados, e esse ano a gente está intensificando ainda mais isso. A companhia é uma companhia que vai plantar mais de 6 mil hectares de feijão nessa próxima safra. Algodão, a gente está mantendo um número muito parecido, até um pouco menor, né? E acho que é mostrar para vocês, assim, a gente é a companhia que de fato combina estratégia imobiliária com operacional, e dentro do operacional ter uma cesta de produtos bastante distinta, né? É o que a gente faz. Então a gente tem aí bastante produto na cesta, é de se esperar que a gente siga intensificando isso, trazendo mais margem para os nossos hectares plantados, que consequentemente vão traduzir em valor agregado ao nosso ativo. Próximo. O próximo slide é um comparativo em toneladas, né? E como eu falei, acho que aqui a gente sempre teve com vocês uma relação de muita transparência. A gente tem aí uma redução da produção total de soja, basicamente, ou melhor dizendo, o grande problema nessa safra foi a produção no Paraguai. A gente teve aí uma redução do estimado versus o projetado da ordem de 12 a 13 mil toneladas, no caso do Paraguai, que impactou esse número. No Brasil, a gente teve algumas unidades produzindo mais do que orçado, outras unidades próximas do orçado, algumas unidades um saco e meio abaixo do orçado, mas de um modo geral, o número do Brasil foi muito positivo. A Bolívia também já trouxe aí o cumprimento do orçado nesse resultado, na safra de verão. Lembrando que na Bolívia nós temos duas safras, a safra mais importante lá é a safra de inverno, que já começou a ser plantada. Então, e esse número do projetado, do estimado contra o projetado também foi corrigido quando entrou a Bolívia. Então, a gente tem aí
15 mil toneladas a menos de soja do que a gente tinha projetado, mas temos um preço que está sendo muito atrativo. No caso do milho, milho safra, praticamente nada. No milho safrinha, sim. Acho que aí a gente tem aí o que vocês todos estão acompanhando no dia a dia, né? Uma seca importante na região centro-sul do Brasil. Eu acho que ainda, como eu falei, grande parte do nosso milho está no Xingu, uma região privilegiada, que a gente conseguiu plantar ainda dentro da janela que a gente entende ou ótima ou subótima, mas bem atraente para o cultivo. E a gente tem os outros cultivos, né, algodão, os outros cultivos. Então, em linhas gerais, acho que essa é uma foto marcando aqui o tema do Paraguai, marcando aqui a pressão que a gente ainda tem da safrinha, apesar que essa safrinha já está bem adiantada também. Eu acho que a gente vai ter nos próximos dias, aí no próximo release, não vai ser mais uma projeção, né, a gente já vai ter iniciado a colheita de milho safrinha. Próximo slide. Bom, no que se tange a pecuária, acho que a gente tem aí, eu volto e insisto, né, já escutaram eu falar isso 1000 vezes, eu vou falar 1001. A pecuária para a gente é uma ferramenta de transição, é uma atividade que a gente utiliza para colocar valor agregado dos nossos ativos, né, aumentando as áreas em transformações, colocando mais área em produção, mas ela é uma atividade transitória, né? A gente sabe que as nossas áreas de pecuária, elas estão migrando ou elas vão migrar para grãos, né? Há 2 anos atrás, quando a gente falou de pecuária, a gente tinha pecuária na Fazenda Preferência e na Fazenda Jatobá. Hoje nós não temos mais nenhuma cabeça de gado na Jatobá e continuamos tendo aí um número expressivo de animais. Hoje a gente tem pecuária focada basicamente na Fazenda Preferência e na Fazenda no Paraguai. Começa agora um novo projeto de pecuária na Fazenda Rojadinho, que veio da incorporação da Agrifirma, juntamente com a área de produção de grãos, que essa fazenda já tem, e com a área de produção irrigada que está sendo implementada nessa unidade. Então, volto a dizer, pecuária para a gente é uma atividade transitória, mas que a gente explora com muito zelo, né? Ainda mais agora, né, com esses preços de arroba de gado que a gente está vivenciando aí. Então a gente tem aí uma atenção especial para o GMD, né? GMD, para todo mundo entender, é ganho médio diário dos animais por quilos, e a gente teve aí ano contra ano um expressivo aumento do GMD. Significa que a turma está manejando esse gado direito, que esse gado está sendo bem manejado e refletindo em ganho de peso. Somado a esse ganho de peso, né, que a gente está falando agora, a gente viu aí uma apreciação importante no preço da carne também. O ano passado, me atrevo a dizer, nessa mesma época aqui, a gente deveria ter algo em torno de 180, 190 reais a arroba, e agora a gente está falando de mais de 300 reais a arroba. Então, aquela atividade transitória que entrou para mitigar risco, ela passa a ser até uma importante atividade no nosso balanço hoje. Próximo. Acho que aqui o que eu volto a frisar sempre, né, a gente está agora finalizando praticamente 3 meses, menos de 3 meses para finalizar o nosso ano calendário, o nosso ano agrícola, e reforço, né, a gente está sempre olhando, travando margem. Essa soja de 160, 170 reais que a gente vivenciou agora nas últimas semanas, grande parte a gente está vendendo nesses preços, mas a gente também tem a conta de derivativo para pagar, né? Então acho que é importante dizer que, mais uma vez, reforço aqui a visão que a gente tem de médio e longo prazo, de estar travando margem de contribuição. Isso que é fundamental. A gente tem uma posição que a gente traz aqui, é uma soja vendida a 10,32. Se vocês olharem os preços spot ou o preço futuro, é totalmente diferente disso, né? A gente tem um dólar de 5,34, esse dólar já foi muito diferente disso, hoje está muito próximo, e isso a gente teve uma posição vendida importante, de cobertura de hedge, que agora, conforme a gente foi entregando as vendas físicas, a gente vai desmontando, né? Então, quando a gente falar lá, isso vai dar uma combinação, esse 10,32 com 5,34, o que foi vendido, o que está sendo vendido, dá uma combinação aí na casa de 120 reais por saca de soja, bem diferente dos 160 ou 145, dependendo da região que você tem no preço spot hoje. Mas volto a frisar que a maneira como a gente opera, a gente vai continuar operando assim. A boa notícia é que os preços de patamares, né, quando a gente vendeu essa soja, a gente estava falando de uma soja Chicago de 8,90. Né, não sei se vocês vão lembrar, um ano atrás a gente tinha uma soja em março a 8,90 e a gente fez um orçamento a
30, a gente foi agressivo lá atrás, mas mudou totalmente o cenário, veio pandemia, veio tudo. Então, acho que é importante ressaltar que parte desse bom ciclo de commodities, a gente vai refletir nesses números agora, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos esse número vai ser integralmente refletido, né? Acho que essa é a boa notícia. Bom, no caso de milho, a gente tinha aí uma posição mais conservadora, né? No milho safra, a gente sabe que é mercado doméstico, a gente quase não faz nada, porque você tem uma contraparte que não te permite, você pode até operar no derivativo, mas depois você pode ter um risco de contraparte. Então, no milho verão, a gente praticamente não fez nada, é um milho que a gente vai se beneficiar desses preços de milho hoje de 80, 90, 100 reais. No milho safrinha já é diferente, né? No milho safrinha nosso está grande parte posicionado na região do Xingu, que a gente tem contraparte boa, que a gente tem lá as grandes três, então a gente veio tomando posição. Então hoje a foto da companhia, a gente tem 50% do milho total da companhia vendido e 50% do milho em aberto. Tá? Algodão é uma cultura que não tem uma área muito expressiva, mas a gente também opera da mesma forma, a gente tem aí um preço acima do que a gente orçava, mas abaixo de mercado. Próximo slide. Gustavo, eu passo a palavra para você. Obrigado, Andrés. Buenas tardes a todos. Y aquí vamos a tentar buscar, ¿no?, de explicar con lo que Andrés menciona respecto, digamos, a valorización de esos commodities, cómo que ele está impactando no EBITDA da companhia, ¿no? Y vocês devem lembrar de que a gente comentaba, ¿no?, de que pré-pandemia, ¿no?, con aquellos precios que nos tínhamos de commodity, a gente esperaba siempre un EBITDA operacional de 130, 150 millones de reais, y eso muda completamente a partir, digamos, de estos nuevos patamar de precios da soja, de milho preferentemente, que foi o que mais, digamos, valorizou, e da cana-de-açúcar também, não? Então, vamos a dar foco aqui no segundo, na tabela inferior, não, que está aqui, que, digamos, não se excluímos aqui os efeitos dos ativos biológicos que estão em formação, tanto da cana-açúcar quanto dos grãos, e incluímos o resultado derivativo daqueles produtos que nós já estamos vendendo, e como André mencionou, vamos desmontando as posições, não? E vemos que temos aqui um EBITDA para 9 meses, 219 milhões de reais, não? E aqui, lembrando que ainda não está a venda da fazenda, que André comentou, e a gente entende de que, assim como esse impacto, esses preços estão impactando no resultado, também vão impactar ou deverão impactar nos resultados imobiliários futuros, não? Quando vemos o ano passado, ¿no?, de 78 millones de reais, tenemos que lembrar de que ahí tínhamos productos que eran comercializados más o menos en 1.200, 1.300 reais por tonelada en el caso de la soya, y hoy estamos comercializando en 2.000, 2.500, dependiendo, digamos, si están trabados o no esa soya, ¿no? Y aquí, digamos, cuando a gente ve, digamos, no efecto que tiene ese trimestre, en especial nos tenemos aquí ya, digamos, una parte de reconocimiento ya de los activos biológicos que ya están en stock, ¿no?, que son más o menos unas 25.000 toneladas, 170.000 que Andrés mencionó, que estamos esperando colher. Y digamos, efecto do preço, ¿no? Principalmente, digamos, en ese stock que estamos colhiendo, y también ya comenzamos a vender aproximadamente unas 35.000 toneladas de esa campaña, ¿no? Y también, digamos, vemos que a precificación da cana-açúcar que fechou, digamos, durante ese trimestre, o ajuste do que foi o ano passado, também trouxe para a gente um ajuste de preços muito importante, em torno mais ou menos uns 15, 20 milhões, entre 15 e 18 milhões de reais, e esses são, digamos, os principais efeitos que estão aqui apresentados, não? Podemos passar à próxima, por favor. Aqui nós vemos que de aqueles 219 milhões de reais, 213 são operacionais, esto que digamos, confirma que ainda não tínhamos aqui só, digamos, havia uma venda fazenda pequena que nós tínhamos feito, não? Ou durante o primeiro trimestre, uma entrega de umas 130 hectares, de uma fazenda que nós tínhamos terminado de transformar e entregamos e reconhecimos esse pequeno valor imobiliário, mas aqui vemos que todo digamos, o efecto vem principalmente do lado operacional, ¿no? Y aquí, cuando comparamos un periodo contra otros periodos,
Estamos hablando más o menos de una comercialización en torno a unas 90.000 toneladas de soya, estamos hablando de 1,4 millones de toneladas de cana-azúcar y sí, digamos, durante este ejercicio nos tivemos, digamos, un aumento muy grande de milho, consecuencia da safrinha que nos plantamos en Xingu, ¿no? Mas o grande impacto o, digamos, grande parte, digamos, reconocimiento de esa diferencia ven a través de una comercialización de soya, aproximadamente un 33% por acima de lo que fue el año anterior, do caso do milho, unos 40%, da cana, 20%. Como vemos, todos esos productos tras, digamos, para a compañía un aumento de generación de vida y una parte, digamos, también explicamos a través de ese aumento de toneladas de milho vendido, ¿no? Cuando vemos a direita o breakdown, digamos, de cada uno, vemos que con estos precios, digamos, a soya o a cana azúcar, como comenté, teve una valorización aproximadamente de 20%, más los otros productos aumentaron ainda más, y eso que comienza a trazer, digamos, una composición de resultados bien diferente, donde los gramos comienza a tener un peso, digamos, superior y se equilibra, digamos, y no estamos tan dependientes de cana de azúcar como era, digamos, en periodos anteriores, que normalmente a cana de azúcar para compañía, como es un área madura, tiene menor volatilidad de producción, tiene, digamos, una menor volatilidad también de precio, porque a gente siempre tiene premios sobre con secana, y eso generaba siempre que a compañía tenía, digamos, o explique grande parte de su resultado operacional a través da cana de azúcar, ¿no? La próxima página, vamos a ver aquí la demostración de resultado para esos 9 meses, 190 millones de reais. Y aquí a gente entendemos, digamos, que vamos a tener, digamos, un balance bien promisor para 30 de junio, porque ainda no tenemos aquí reconocida o milho y a venda de facendas. Mas vemos que o resultado, cuando es respecto a 9 meses do ano anterior, tem, digamos, ese impacto grande de precio, ¿no? Y eso aumenta el lucro bruto de la compañía a 370 millones de reais. Más importante para ver, ¿no?, de que dentro de los resultados financieros nos tenemos más o menos unos 150 millones de reais de resultado derivativo, entonces a gente negativo. Entonces a gente, para entender o impacto o resultado real digamos, da parte operacional, es importante considerar esos dos efectos, ¿no? Podemos pasar para el próximo, por favor. Aquí el balance patrimonial tiene dos grandes efectos, ¿no?, que nos vamos a ver aquí, reflexo, digamos, de dos grandes eventos. O follow-on, que aumenta, digamos, su capital de la compañía, que incorpora o aumenta, digamos, a caja disponible de la compañía, y tenemos a incorporación dentro de las propiedades para investimento da la Fazenda de Bolivia, ¿no? Y acá lembrar, ¿no?, de que las propiedades no nos tenemos a valor de custo, están contabilizadas a valor de custo, ¿no? Y en 30 de junio nos vamos a hacer una venda, una avaliación por independiente, porque entendemos de que a sacas de sojas, ¿no?, que son indexadas, digamos, a facendas, han sufrido, digamos, una apreciación muy grande, y eso va a también considerar o va a mudar totalmente el net asset value de la compañía, ¿no? Digamos, otro evento importante es esto que estamos comentando, do impacto do precio da soja, y eso se ve, digamos, no stock da compañía, eso se ve en nos recibir por venda facenda. Nos tenemos ainda 450 millones de reais de venda facenda, y como esos créditos están indexados en saca de soja, eso también, digamos, trae una apreciación, una valorización. Y también vemos aquí, ¿no?, operación con derivativo, tiene una parte a favor, digamos, un crédito, y tiene una parte que está, digamos, un pasivo. Cuando, digamos, hacemos o líquidos dos, vemos más o menos un efecto de 150 millones de reais, que es aquello que comenté en la demostración de resultado de la compañía, ¿no? En la próxima página,
entendemos de que aquí, digamos, vamos a mostrar nuevamente de que a compañía no tiene, digamos, una alavancagem, digamos, ¿no? Porque aquí nos vemos, digamos, una EBITDA con un resultado, una dívida líquida, ¿no? De 219 millones de reais, más aquí es importante mencionar, ¿no? Los créditos por venda fazenda de 450 millones de reais. Y en la sexta-feira nos anunciamos, ¿no? Una emisión de 240 millones de reais de CRAS, ¿no? Que a gente vai utilizar isso para transformar o portafolio, ainda temos 40% da companhia, digamos, esperando para ser transformada, para ser incorporada no proceso de producción. Y con la emisión, ¿no? Con esta emisión, a compañía consigue alongar, ¿no? O plazo o perfil de dívida. Eso también nos mencionamos en presentaciones anteriores, ¿no? De que, y aquí vemos en este gráfico, porque aquí Ucrania no está considerado, ¿no? Vemos de que nos tenemos, digamos, una dívida muy concentrada entre, digamos, estos dos próximos años, y estos 240 millones de reais a gente va a pagar a partir del quinto, sexto y séptimo año, con lo cual a gente también consigue alongar el perfil de dívida, ¿no? Y el costo, ¿no? Siempre buscamos, ¿no? De que el costo de la compañía, digamos, costo de financiamiento fique, digamos, bajo, y por eso también entendemos que una estrategia importante para la compañía es tener archivos líquidos y de boa, ¿no? Avaliación, porque en algunos casos nos utilizamos con garantía y eso entendemos que es una boa estrategia para a gente deixar, digamos, este custo financeiro por abaixo, ¿no? Lo que el mercado tem, ¿no? Na próxima página, aquí, bueno, como comenté, no sé, normalmente presentamos también un net asset value de la compañía. En esta oportunidad no decidimos o entendemos que era no adecuado colocarlo porque esas propiedades de la compañía, que en 30 de junio estaban aproximadamente 1,9 billones de reais, esa avaliación fue realizada con un precio de saca de soya de 80 reais por saca, y hoy entendemos que es adecuado a gente esperar esa avaliación por independiente, y en el próximo trimestral, que será, digamos, un cerramiento anual de la compañía, nos vamos a presentar cuál es, digamos, o nuevo net setup, un nuevo NAV de la compañía con esos nuevos precios de fazenda, ¿no? Y por último aquí, mostrar, digamos, a evolución, ¿no? De precio, ¿no? De cómo andó, digamos, o precio da ação Agro 3. Aquí nos tínhamos también uno de los grandes objetivos cuando a gente elaboró, digamos, el plano de hacer un nuevo follow-on, era porque acreditábamos que era importante, ¿no? Buscar un aumento de liquidez de las acciones, y vemos hoy de que eso fue, digamos, una decisión acertada. Nos estábamos, antes de anunciar los follow-on, nos estábamos tradeando aproximadamente un volumen diario de 2 millones, 3 millones de reais. Durante o follow-on nos pasamos más o menos a 6 millones de reais, y hoy estamos entre 26 y 30 millones de reais. Entonces, a gente está muy, digamos, satisfeito con este resultado, y vamos a continuar trabajando para que conseguir descontar un net asset value que nos entendemos que es muy por acima de estos 35 reais, 34,90 que tenemos aquí. Bom, muito obrigado, e passamos a pergunta e resposta. Obrigada, Gustavo. Obrigada, André. Bom, agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas, somente para investidores e analistas, reforçando. As perguntas só podem ser feitas pela plataforma webcast, no ícone de perguntas e respostas que fica bem do lado esquerdo da tela. Bom, já estou com uma pergunta aqui do Demian. Boa tarde, Demian. Ele gostaria de saber um pouquinho mais com relação ao comunicado que a gente fez na sexta-feira, com relação aos bônus de subscrição, qual a quantidade e valor? Demian, velho companheiro acionista, né? Bom, que bom, obrigado pela sua pergunta.
A gente, até então, a gente soltou o comunicado porque nós recebemos alguns comunicados dos acionistas detentores do bônus, né, que são Cresud e seu Eli através do seu veículo, e por isso nós soltamos esse comunicado ao mercado, mas sendo bem prático e respondendo a pergunta, tá? Esse bônus de subscrição que existe desde lá de trás, antes do follow-on, antes do IPO, no momento da constituição da companhia, ele equivale ao capital de 20% da companhia, é o bônus de subscrição da companhia. Então, e ele tem um preço de exercício que vem corrigido por um indexador, né, desde lá de trás, ele era um indexador atrelado ao IPCA, e esse bônus hoje estaria em 22,08, alguma coisa assim, 22. Vale lembrar que esse valor é o valor prévio que a gente tem, esse valor é corrigido diariamente, né? O exercício do bônus no final do mês, desculpa, no dia 15, então a gente até lá vai corrigir, não devemos ter o IPCA do dia 15, mas tem aquela aproximação do mês de maio que a gente vai utilizar para esse cálculo. Então, para nós, como companhia, é importante, isso é dinheiro que entra no caixa da companhia, é dinheiro que vai ser transformado em aquisição de fazenda, é dinheiro que entra com esse carimbo, né, com esse propósito dentro da companhia, e com certeza a gente vai empregar muito bem tanto esse dinheiro como o remanescente do follow-on em novas aquisições no pipeline que nós estamos olhando muito ativamente nesses últimos meses aqui. As próximas perguntas vêm do Thiago Duarte, do BTG Pactual. Se a gente pode falar um pouco sobre o uso dos recursos líquidos do follow-on, além da aquisição da Bolívia, que a gente já anunciou, falando principalmente de oportunidades do Brasil, se tem havido alguma evolução do lado do perfil de terra, região, tamanho e etc., e se é possível adiantar o timing disso. A segunda pergunta, mesmo sabendo que a gente vai divulgar no encerramento do exercício, né, nas demonstrações financeiras de 30 de junho, um novo appraisal das nossas terras, sabemos que vocês conduzem estudos internos para mensuração do valor de portfólio. Com base nisso, é possível afirmar ou mensurar, ainda que aproximadamente, o potencial de valorização que já tem na prática no portfólio? Bom, Thiago, que bom que você está conosco. Duas excelentes perguntas, né? Vamos pela primeira e pela segunda. A segunda, se eu te der o preço aqui, a Ana Paula que está do meu lado aqui, ela me mata, mas eu acho que eu vou começar pela segunda, tá? Eu acho que o que é legal, eu sempre falo, olha o que a gente faz, olha a nossa entrega e aí vocês podem ter as devidas correções. Então, se eu fosse para te dar uma inferência hoje, ou qualquer número, eu diria para você, analisa a venda que a gente fez, que foi recentemente agora, uma venda feita na semana passada, né, já corrigindo para os preços de mercados atuais de commodities. Então, eu não esperaria diferente, óbvio que cada ativo você tem uma maturação, cada ativo você tem uma cultura, né, mas de um modo geral, é isso que está acontecendo no mercado. Vocês sabem muito bem, tão bem quanto nós, que o preço de terras no Brasil ele é dado em função do múltiplos de saca de soja, na grande maioria das áreas agrícolas. O que aconteceu? A gente, nesse primeiro momento, Tiago, a gente não está tendo ainda a correção do múltiplo, né? A correção do múltiplo, ela vai vir com alguns anos de margens lucrativas, de rentabilidade alta. A gente também acredita que vai ocorrer uma correção do múltiplo. Hoje, o que está acontecendo é simplesmente uma correção em função do preço da saca de soja. Então, a mesma venda que a gente fez o ano passado, a gente fez agora. A mesma soja que a gente precificou ano passado, me atrevo a dizer que R$ 89,90, ela está sendo precificada agora na cota de entrada nos próximos anos, quando a gente já tem tela, a preços totalmente diferentes. É isso que aconteceu e é isso que a gente deve se esperar do portfólio, da avaliação de portfólio da Brasil Agro. Quanto à aquisição, acho que esse é muito bom ponto. A gente está eu acho que estou com uma agenda que eu nunca tive uma agenda tão ativa, ou melhor, acho que a agenda da companhia de aquisição foi tão ativa só lá atrás, no momento antes do IPO, né? Mas hoje a gente está com uma agenda muito ativa, a gente tem reuniões aí com as equipes internas 2, 3 vezes por semana, de tanta coisa que a gente está olhando ao mesmo momento. Eu sempre falo que nesse momento, Thiago, a gente vai continuar garantido para o nosso acionista que a gente vai fazer bons negócios, né? O caixa, ele não pode ser uma pressão
para a gente fazer negócio. Ele tem que sim, tem que pressionar para que a gente faça negócio, mas para que a gente faça bons negócios, né? Eu diria para você que a gente tem bastante coisa no pipeline. Se você me pergunta o horizonte, vai ser o mesmo horizonte que a gente tinha falado lá atrás. Eu acho que no horizonte de 6 meses, quando nós falamos lá atrás, né, a gente já tem quase 2 meses, a gente deve estar começando a anunciar as primeiras aquisições dentro em breve. Vocês sabem que a aquisição no Brasil tem todo um trabalho enorme, né, que tem que ser feito, e a gente zela muito por isso, desde o processo de due diligence, desde o processo, nós vamos até o destaque do domínio público dos ativos. Então, tem ativo que você consegue fechar isso mais rápido, tem ativo que você demora. Nesse processo de due diligence, uma vez assinado o contrato de compra e venda, a gente demora entre 60 e 90 dias até que a gente tenha o legal opinion favorável para que a gente possa avançar. Então, eu não tenho menor dúvida que a companhia vai ser capaz de alocar esse caixa de forma eficiente, olhando sempre aquilo que foi para a gente a nossa tônica nesse momento, comprando áreas de pastagens, né? A gente está muito focado nesse tipo de ativo, então aí eu já começo a te responder um pouco de região. A gente está olhando muita coisa no Mato Grosso, no sul do Pará, ativos que já foram antropizados, áreas de pastagem. Tem coisas em outros estados, tem coisas também no Tocantins, tem coisas no Maranhão, mas maciçamente está nesse corne aí, né? Nessa esquina, que eu posso dizer assim, né? Sul do Pará, norte do Mato Grosso, e fazendo essa volta aí para o Tocantins e Maranhão. É onde majoritariamente a gente deve fazer as próximas aquisições da companhia. Bom, a próxima pergunta vem do Felipe Vieira, do Credit Suisse. A primeira pergunta é com relação ao faturamento do grãos da safra 2021, quanto ainda tem para entrar no próximo trimestre de grãos? E a segunda pergunta é com relação à safrinha de milho, especificamente ali na região do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, que a gente está vendo muita seca, né, naquela região, se isso pode afetar a demanda e oferta de grãos e puxar o preço ainda mais para cima. Bom, vamos combinar aqui, Filipão, tudo bem? Boa tarde. O Gustavo vai responder a primeira parte para você, que ele está com esse número mais fresco na planilha, quanto a gente ainda tem de faturamento para entrar. E a segunda, Gustavo, você volta comigo que eu respondo para o Felipe. Felipe, disculpa. Como te comenté, tenemos aproximadamente un plano para vender 95.000 toneladas durante este semestre. Ya vendimos 35.000 toneladas no primer trimestre, con lo cual ficará más o menos unas 60.000 toneladas. Y el restante a gente va a entregar principalmente en los meses de agosto, tiene una parte, y noviembre tiene otra parte, debe ser otro 50 y 50% aproximadamente de lo que resta. Y a gente estima más o menos un faturamento de unos 140 a 145 millones de reales por esa venda de soya, ¿no? Es importante mencionar que comenzamos también a fornecer a cana azúcar. Cana azúcar está viendo también con un precio de R$1 por kilogramos de ATR, con el cual ahí también nos vamos a tener otro 40, 50 millones de reales de faturamento. Y tenemos también, aparte de milho, que ahora con estos precios muy bons, a gente que está entendiendo de que grande parte del mercado interno, nordeste, nos ya vamos a estar aproximadamente unas 15.000 toneladas también vendiendo durante este trimestre, ¿no? Con lo cual, es un poco el resumo de que tenemos para este próximo trimestre y para un encerramento anual. Só complementando o Gustavo, Felipe, a gente majoritariamente deixou produto estocado onde a gente tem plantas, né? Então a gente tem produto estocado na Chaparral, a gente tem produto estocado na São José, para capturar a estratégia de prêmio também, né? Uma vez que você já tinha margem travado, Chicago travado e dólar travado, o que ficava em aberto era prêmio, e a gente sabe que historicamente os prêmios no segundo semestre eles vêm mais forte. Então, só complementando a primeira pergunta. Bom, quanto à safrinha, acho que eu mostrei naquele primeiro slide, a gente tinha uma projeção orçada
de 99 sacas como companhia, tá? A gente já fez uma redução, nós acreditamos que seja nessa ordem de grandeza, a gente já trouxe essa projeção para 89 sacas, tá? E volto a lembrar, né, eu acho que o número Brasil Agro, a redução da Brasil Agro talvez não seja a redução do Brasil. A redução do Brasil talvez seja um pouco maior, porque a gente está basicamente com milho safrinha só na região do Xingu, e se vocês pegarem os dados do IMEA, depois eu vou até vou divulgar isso, vou pedir para a Ana divulgar, um estudo do IMEA do que como foi plantado a safrinha no Mato Grosso em diferentes regiões, né? A região de Rondonópolis, a região da 163, a região mais do norte, o Vale do Guaporé e o Vale do Xingu, né? E vocês vão ver que o Xingu, por incrível que pareça, foi a região que conseguiu plantar o maior milho safrinha dentro da janela, tá? Então eu diria para você que a foto do Xingu é diferente um pouquinho da foto do Mato Grosso esse ano. E a foto da região centro-sul, vamos dizer assim, ela também está um pouco comprometida. Por exemplo, todo mundo aqui viaja, conhece todas as regiões. Goiás, acho que é um estado que vai sofrer muito. Mato Grosso do Sul também tem tido algumas intercorrências, o próprio Paraná, né? Então é difícil a gente falar um número aqui, Felipe, mas eu acho que a gente vai ter um número importante de redução de milho safrinha. A melhor informação que a gente tem, né, e que isso está vindo para o mercado, são os indicativos de preço, né? A gente viu aí nos últimos três semanas um rally de preço de milho extremamente importante, e um rally que vai refletir um pouco onde a gente vai estar em termos de produção. Lembrando, né, eu acho que esse é um jogo que nós brasileiros sempre quisemos jogar, né? O milho passou a ser a segunda safra nossa. É importante a gente ter isso em conta também, né? A safra de soja você está fazendo no verão com mais estabilidade produtiva. O Brasil, 75% da produção de milho é na segunda safra, e é uma segunda safra que tem mais volatilidade. Somado a essa volatilidade nossa, a gente está tendo um preço internacional muito alto que está culminando nesses preços que a gente está vendo aqui no nível de mercado. Eu diria para você que, no caso do Brasil Agro, com certeza a redução de produtividade ela algumas vezes, a redução de receita por produtividade ainda é muito menor do que o incremento de receita por preço. Tá? Então, eu acho que, no nosso caso, eu posso afirmar isso. No caso brasileiro, eu já não consigo te afirmar, mas eu acho que o produtor ele também tem uma posição de milho safrinha não tão vendida como ele tinha na soja. Até pelas incertezas do cultivo, né? Então tem uma série de coisas. Mas eu acho que no nosso caso, o que a gente deixa de produtividade na mesa, me atrevo a dizer que quase o dobro do que a gente deixa por produtividade a gente ganha por preço ou mais, né? E o caso brasileiro deve estar muito parecido. Agora, não deixa de ser um desabastecimento importante que vai acontecer na cadeia desse cereal a nível de mercado nos próximos meses. Obrigada, André. A próxima pergunta vem do Naldson. Ele é investidor pessoa física da companhia através da Isinvest. Ele acredita que a Agro3 é uma excelente oportunidade de investimento. Nesse sentido, qual a mensagem que os senhores podem passar para uma pessoa física que querem investir em Agro3? Naldson, que bom, que me alegra muito, né? Eu acho que eu queria dividir com você uma coisa que esse grande aumento de liquidez que a gente tem tido no nosso papel são de investidores como você, né? A gente viu na nossa base acionária enormemente um crescimento enorme de pessoas físicas investindo na Agro3, né? Eu acho que para vocês e para você investidor que tá investindo conosco, o que eu tenho a dizer? Eu sempre falo que desculpe a modéstia, mas eu falo sempre que nós somos a empresa certa, no momento certo e no local certo, né? A empresa certa porque ela respeita processo, ela respeita a governança, ela tem tudo muito bem controlado, ela tem seus balanços auditados, ela tem, é uma empresa, de um modo de dizer, quando eu falo empresa certa, é a empresa muito responsável pelos seus, e muito fidedigna pelos seus resultados e pelos seus números. Quando eu falo momento certo, porque a gente está vivendo um momento de commodities, como eu falei no começo do nosso bate-papo, que eu acho que ele não é só conjuntural, ele é estrutural, né? Eu não tenho dúvida,
Nautzel. Eu me formei há quase 30 anos atrás, o Brasil produzia 68 milhões de toneladas. Nós estamos indo para 260 e eu quero ver ainda o Brasil produzindo 500 milhões de toneladas. E eu acho que para chegar dos 260 nas 500 milhões de toneladas vai ser mais rápido do que a gente gastou até aqui para chegar nas 260. Então, eu acho que a gente está no local certo, é o país que tem, né? O Brasil, só para te dar um outro número, para você ficar bem empolgado com o nosso negócio e com o nosso setor, o Brasil hoje, esse Brasil agrícola que a gente conhece, esse Brasil maravilhoso, ele produz grãos em 66 milhões de hectares, né? E nós temos aí, só de pecuária, nós temos no Brasil 190 milhões de hectares, das quais entre 48 e 55 milhões de hectares com potencial agrícola para fazer lavoura. Ou seja, o Brasil vai colocar outro Brasil dentro de si, né, sem estar fazendo aumento de expansão, sem estar agredindo biomas e tudo. Então, acho que é mais importante do que qualquer coisa é trazer a imagem que o agro brasileiro ele é muito responsável, empresas como a nossa ainda mais responsáveis, né, nessa entrega consistente de resultado, nesse agro que preserva e que produz muito. O que falta muito no agro é fazer um pouquinho do que a gente está fazendo aqui agora. O agro precisa falar mais para as pessoas diferentes. Né, a gente, isso é natural do ser humano, a gente fica num conforto de falar para os iguais, né, e a gente precisa começar a falar para o diferente. O agro precisa começar, e já está falando, para a sociedade civil como um todo, e acho que são coisas que vão convergindo para que empresas como a nossa cada vez mais estejam no radar de pessoas físicas, né, empresas sérias, empresas responsáveis, que têm o SD, não na sopa de letrinhas, né, para a gente SD nasceu junto com o Brasil Agro, né? Governança, nós nascemos no novo mercado, nós colocamos SAP rodando nas fazendas, porque o Gustavo, que está aqui conosco, tinha que apresentar balança auditada a cada 3 meses. A parte social, a gente vem fazendo muito por isso, porque a gente está em região de fronteira, região carente, né? E mais recentemente, a Ana Paula, que está conosco aqui, assumiu a diretoria do Instituto Brasil Agro. O Brasil Agro é uma empresa que ela destina 1,5% a 2% do seu lucro líquido ao Instituto Brasil Agro, que investe em projetos sociais. A gente já fazia isso muito. Eu falo que a gente fazia isso de ouvido. A gente passou a fazer isso de partitura agora com a criação do Instituto no último ano. E na parte ambiental, a empresa que conseguiu transformar o que ela transformou, está presente em diferentes países, está presente em diferentes estados. A gente tem uma relação de muita confiança com os órgãos ambientais. Então, para aquele investidor que não e você vai ser o meu garoto propaganda, eu não tenho dúvida que você vai ajudar a disseminar o que a gente faz com muito carinho, muita atenção. E acho que não poderia deixar de mencionar aqui esse time, né? Eu acho que o que a gente faz aqui, eu sempre volto a dizer, Nautson, que empresa de sucesso é a empresa que tem estratégia clara, aonde ela quer ir, e isso não é estratégia para ficar debaixo do braço da diretoria, é para estar disseminada dentro da organização, é a empresa que tem processos robustos para garantir confiança nos nossos resultados e credibilidade, como vocês que estão investindo na gente, e empresa que investe em pessoas, né? O Brasil Agro é uma empresa que investe muito em pessoas, né? Nós acreditamos que o sucesso da companhia são o sucesso das pessoas que estão aqui se dedicando. Então, a companhia é uma empresa que há 3 anos atingiu um certificado Great Place to Work para trabalhar, e isso tem que ser recorrente, né? Isso tem que estar no DNA. Líder da companhia que não gasta seu tempo com pessoas, não é líder da Brasil Agro, não é líder aqui na Brasil Agro. Então, acho que é isso que é fundamental. A gente, quando olha isso, a gente pode sim, de forma muito transparente, afirmar que essa é uma empresa que vai ter sucesso no médio e longo prazo ainda muito adiante, por essas razões que eu acabo de citar. Obrigado aí pelo seu investimento, Naldo. Temos mais uma pergunta da Gabriela Carvalho, da Trígono Capital. Parabéns pelos resultados. Poderia contar um pouco mais sobre a venda do feijão, preço, volume, perfil do cliente, a estratégia é continuar produzindo nesses patamares? Desculpa que meu microfone ficou aberto, você não me falou. Gabriela, obrigado. Manda um abraço aí pro Verne, né? Fala para ele que eu estou mandando um abraço para ele. Acho que o feijão, ele veio só contar um pouquinho como a gente começou no feijão para você entender, né? Nós adquirimos a empresa Agrifirma em janeiro de 2020, né? E junto com a Agrifirma veio aí 3 unidades operacionais e 2 delas já tinham cultura de feijão implementada, né? E essa cultura de feijão estava implementada com um player, né? Com um produtor de feijão e um comercializador de feijão muito, eu diria,
se é para mim nomear 5 pessoas sérias no feijão no Brasil, ele estaria dentro dessas 5 pessoas sérias no feijão. Então, isso trouxe para a gente segurança, né? Porque a gente está falando de uma cultura que ela não tem tanta liquidez como outras commodities, né? É uma cultura que você tem ainda muito mercado doméstico. Então, o primeiro feijão da companhia começou com a aquisição da Grifirma, né? Lá atrás, a gente colocou robustez nisso tudo, a gente colocou controle, a gente trouxe o feijão para dentro do SAP, a gente trouxe uma série de seguranças fiscais nesse negócio, que a gente ainda via que tinha alguns gaps, né, e a gente gostou do negócio. A gente gostou do negócio, viu que é uma alternativa interessante quando você tem uma contraparte e um player que permite isso. Por que permite isso? Porque o feijão é muito importante, é um produto que ele tem muita sazonalidade de preço, Gabriela. Então, o que a gente tem com essa empresa beneficiadora e parceiro nosso? Ele tem uma câmara fria que, quando o preço do feijão está barato, a gente segura o feijão, vamos dizer assim, congelado, né, armazenado na câmara fria, e vai ao mercado quando o feijão tem melhores preços, né? Então, é um pouco como a gente regula a produção e o mercado doméstico. Paralelo a isso, a gente não se contentou com isso, a gente viu que era uma cultura que podia trazer margem para a companhia, nós fomos buscar mercados internacionais, né? E a gente aí na aquisição que a gente fez da operação do Xingu pela Sinagro, a Sinagro, um dos detentores da Sinagro é o PL, o Night Phos Limited, é uma empresa indiana, né, que tem a Uniphos, que é uma empresa também exportadora importante no mercado internacional. E nós nos provocamos lá atrás de falar, pô, vamos fazer um pouco de exportação de feijão. E grande mercado consumidor de feijão é a Índia, então peraí, a gente tinha um conhecido que vendeu um ativo para a gente, né, uma operação, e do outro lado ele tinha na sua outra contraparte a Uniphos, que é uma das maiores importadoras, uma das maiores trades da Índia. Então a gente fez lá, a título experimental, há um ano, experimental não, que foi uma escala grande, né? A gente fez um volume grande de feijão mandando para a Índia, e esse ano nós voltamos a fazer. Então nós temos hoje na companhia, Gabriela, 2 destinos. Uma parte do feijão nosso, que vai para esse armazém de terceiro, com câmara fria, que vai para o mercado do Nordeste, né, quando a gente entende que é o momento, e grande parte do feijão nosso, que é produzido no Mato Grosso, esse feijão já vai direto de destino exportação. Então a gente faz todo o processamento e sai embalado em sacos de 50 quilos e vai para o container, a gente entufa os containers no porto e isso vai para a Índia. Então, a gente viu nisso uma oportunidade de trazer um cultivo de maior valor agregado, com risco baixo, né? Essa questão de mercados internacionais, a gente já consegue travar, né? Então, vou te dizer assim, na safra corrente, o nosso feijão, eu diria que, tá, não peguei esse número porque você me fez a pergunta agora, mas eu deveria te dizer que a safra que a gente já colheu de feijão agora, de janeiro para cá, a gente deve ter comercializado aí na casa de 280 a 330 reais por saca de feijão, e o feijão, mercado externo, né, é um feijão que oscila entre contratos futuros, né, que a gente aí já tem uma contraparte boa, que é a Uniphos, contrato entre 65 e 75 dólares no feijão exportação. Então a gente está perseguindo os dois mercados, né, a companhia vai crescer nos dois mercados, a companhia entende que na nossa estratégia de negócio é importante a gente ter 10%, a gente vai buscar, né, ter uns 10% com outros cultivos dentro da companhia, a gente já tem feijão, a gente tem outras coisas que a gente está fazendo, né, a gente não trouxe ainda esse número aqui, mas vou me atrever a dizer, nós somos já um grande produtor de milho pipoca, né, no Mato Grosso a gente está plantando muito milho pipoca, dá para fazer pipoca para tudo quanto é cinema do Brasil, né, nós plantamos 1.800 hectares de milho pipoca, né, a gente chama de milho safrinha, mas na verdade é milho pipoca que a gente plantou no Mato Grosso, então a gente está muito atento, onde a gente entende que tem possibilidade de buscar margem, está buscando esses cultivos, incorporando esses cultivos na nossa cesta, cada vez mais atenuando ainda mais as volatilidades de preço de commodities. Bom, antes de passar para o André aqui para o encerramento final, eu vou ler a última mensagem que o Naldson mandou para a gente, agradecendo pela mensagem positiva do André, que ele acredita muito na Brasil Agro, sente muito orgulho em fazer parte do time como acionista, e ele está falando para a gente aqui que ele e os indicados deles possuem mais de 100 mil investidos em Agro 3 e somos excepcionais, muito sucesso a todos. Muito obrigada, Naldson. Essas mensagens que vocês mandam para a gente e essa participação são coisas que contribuem muito aqui para o nosso dia a dia. Agora sim eu passo para o André para ele fazer o encerramento dessa teleconferência.
Obrigado, Nautis, mais uma vez. Ana, só vou te pedir que essa mensagem do Nautis não fique aqui, né? Vamos dar um jeito de colocar ela num veículo de comunicação e agradecer todo mundo que faz parte disso, né? Bom, obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí nessa quase uma hora de bate-papo, né? E acho que tenham do nosso lado, eu venho sempre frisando a garantia do comprometimento por essa entrega consistente de resultados. Aqui a gente vai continuar perseguindo isso. Acho que grandes gaps que a gente tinha, a gente conseguiu destravar, né? Quando a gente tomou a decisão, né, de fazer o follow-on lá atrás, acho que talvez nós fomos muito criticados pelo preço que a gente estava fazendo, mas eu acho que aquele investidor que acompanhou está muito satisfeito, né? E a gente sabia que isso era um que faltava, era uma perna que faltava no nosso negócio, né? A recorrência de resultado que a gente já vinha entregando, o pagamento de dividendo recorrente e aumentar a liquidez da companhia. Acho que hoje a gente começa a ser uma empresa que traz liquidez para o pequeno, para o médio e para o grande. É uma empresa que teve dias aí, há poucos dias de trade de mais de 100 milhões diário, é uma liquidez que oferece até para o grande investidor estar entrando no nosso papel. Então, contem com a dedicação, contem com o empenho desse time aqui e com certeza esse papel vai continuar cada vez mais apreciando mais pela entrega de resultados consistentes. Muito obrigado a todos vocês, que se cuidem todos, né? Nós estamos aí um processo de pandemia, né, que nem falamos dela hoje, mas acho que tem sido desafiador para todos nós. Vocês imaginam vocês começar uma operação de colheita de cana, você ter todo o controle para não ter contaminação, para não estar... Tem sido um desafio hercúleo do nosso lado, mas acho que é uma grata satisfação de poder trazer esses resultados para vocês, poder dividir isso com vocês. Contem com a dedicação e com o empenho de todos da Brasil Agro. Um grande abraço a vocês. Obrigada a todos. Podemos desconectar agora.